Para a gente começar aqui nossa discussão, Horta, a gente tem como título da nossa live aí os primeiros passos do governo Lula. A gente já viu vários passos dados aí por Lula, ele que já está trabalhando muito, mesmo com poucos dias, né? Tão poucos dias de governo aí, desde domingo que ele tomou posse aí, só teve ontem para trabalhar, mas ele já revogou diversos decretos do Bolsonaro, enfim, já nomeou seus ministros. Como você avalia aí esses primeiros dias do governo Lula, esses 2 primeiros dias, desde a posse, se você tiver algum destaque para falar, ou em relação a ontem, e o que você pensa que devem ser aí os próximos primeiros passos desse governo Lula, e principalmente nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem nos próximos dias, enfim, o que dá para fazer de tão importante assim em primeiros dias de um governo que está visando reconstruir uma nação que foi completamente assolada? Então, Guilherme, eu acho que o presidente Lula deixou muito claro nos discursos dele até agora quais são os primeiros passos do governo, né? E a gente vai juntando aí com algumas declarações de alguns ministros chaves, como o próprio Fernando Haddad, o próprio Flávio Dino, né? Como é que a coisa se desenha nesse primeiro momento. Então, o primeiro momento é limpar o entulho autoritário de Jair Bolsonaro. Então, isso está sendo feito de que forma? Através de uma série de revogaços, de todas as formas, em todos os sentidos, desde o sigilo de 100 anos até as portarias de porte de armas. Cada um dos ministros foi instruído a revogar também as ações que tinham sido tomadas por Jair Bolsonaro em suas pastas, por exemplo, o Ministério da Saúde, de alguma maneira, passou a revogar as políticas nacionais de combate à saúde, as políticas que trabalhavam na época com relação à saúde mental, né? Então, tudo isso está sendo reorganizado e repensado. Ao mesmo tempo, só um minutinho. E isso, de alguma forma, vem nos colocando numa situação de que esse primeiro movimento de limpeza nesse processo vai mais além do que simplesmente os atos de Bolsonaro e vai precisar entrar também nos atos de segundo e terceiro escalão. Muita coisa acontece ali embaixo, então vai levar um tempo aí. Acredito que uns 60 dias para a gente conseguir limpar isso. Se você junta esse primeiro movimento com a posição, a postura do ministro Haddad de reorganizar o crescimento da economia a partir da ideia de que nós temos um déficit, que esse déficit não deve manter, e a postura do ministro Flávio Dino de dizer que, olha, nós vamos terminar alguns assuntos que o governo Bolsonaro deixou absolutamente sem resposta, como, por exemplo, o assassinato da Marielle, você começa a perceber que há uma tentativa nesse primeiro momento de limpar a área para começar a trabalhar dentro de governos minimamente democráticos, né? O quanto isso vai ser efetivo, nós não sabemos, mas esse primeiro desenho ele tem duas funções importantes. A primeira, atender a anseios imediatos de uma parte da esquerda que votou efetivamente no presidente Lula e que tem nessas questões seus interesses mais prioritários. E segundo é testar a água também, né, Guilherme? Então você vai modificando essas estruturas e vai vendo como é que os agentes, nesse momento que estão empossados, reagem. Conforme eles vão reagindo, eles vão sendo retirados da frente também, porque é uma forma do presidente conseguir detectar quem nessa máquina pública ainda está totalmente direcionado ou aliado ao pensamento de Jair Bolsonaro. Essas pessoas serão todas claramente afastadas.